Aquilo que nos contaram de que vivemos em uma grande bola gigante que gira em torno ao Sol, uma outra bola gigante, não passa de uma grande bola murcha. Vamos apresentar agora uma perspectiva diferente. A Terra é plana e parada, contornada de um círculo de gelo que detém os oceanos, de onde se levanta o firmamento e abaixo do qual giram Sol e Lua em órbita circular, muito semelhantes entre si. Este modelo, conhecido como Terra plana, é muito longe do que o homem moderno seja capaz de aceitar. Vejamos o porquê. Recentemente, Obama e Hillary Clinton falaram sobre a Terra plana. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. Eles são basicamente os protagonistas atuais da tripulação que durante séculos garantiram o domínio para poucos no mundo. Falaram sobre o assunto, evitando o argumento com método de sátira, tratando de escárnio e descrédito de todos os que ousam a questionar as versões oficiais. Nós, como sempre, permanecemos na estrada que mais poderia definir o erro. Escreve Bacone em Um Novo Órgão, 1620. A verdade se deixa descobrir dos erros mais rápidos do que da confusão. A questão da Terra plana explodiu em 2015, propagando-se por toda a web, em grande velocidade, envolvendo pesquisadores e pessoas comuns. O porquê nos explica Thomas Kuhn no seu mais célebre trabalho, A Estrutura das Revoluções Científicas. A ciência, segundo o filósofo, não avança por acúmulo de descobertas e inovações, mas a mudança do paradigma acontece através das revoluções. Como aquelas sociais, as revoluções científicas são anunciadas de uma crescente intolerância nos confrontos da ordem existente. Neste caso em particular, o cientista adverte que o velho paradigma deixou de funcionar, mas não renuncia facilmente. Ao contrário, obstrui a investigação. Os cientistas de ambos os lados exibem acusações de heresia, chamado de conspiração, ou ortodoxia, negação. Cada revolução científica não é apenas incompatível, mas muitas vezes incomensurável com o que a precedeu. E é própria incomensurabilidade que explica por que a passagem de um paradigma ao outro não pode se realizar gradualmente, nem pode ser imposto pela lógica ou de uma experiência neutra, mas deve acontecer de uma só vez, em uma revolução. Aquilo que vemos depende, seja, tanto de quem olha quanto da experiência visual anterior que lhe foi ensinado a ver. Nossas gerações, ao longo dos séculos, têm o conceito do globo girando, onipresente, como uma única possibilidade de existência para nós. Tudo aquilo que não está dentro desse paradigma está fora de qualquer possibilidade, fora da sociedade, da lógica, do mundo. No entanto, a elite globalista tem o prazer de revelar o modelo da Terra plana. A maçonaria tem, de fato, a obrigação de revelar a verdade e a fazem através de símbolos e mensagens disseminadas por toda parte. Nos filmes, nos desenhos animados, na internet, nas cartas dos Illuminatis, no Ground Zero, no logotipo da ONU. Se eles não sabem como é a Terra,
Hoje, o atual modelo que vê o globo terrestre girar em torno a um Sol 1 milhão de vezes maior, dentro de uma galáxia de 1 milhão de estrelas, em um universo de milhares de galáxias, está entrando rapidamente em crise. Não podemos saber ainda se essa crise vai se transformar em uma revolução científica que irá substituir o modelo atual. Mas os pontos de ruptura do sistema parecem ser inequivocalmente emergentes. Antes de denunciá-los, acrescentaremos um prefixo. Todas as informações no campo astronômico hoje provêm exclusivamente do monopólio das agências espaciais. Estas, longe de se contradizerem, têm um denominador comum, como comum é o logotipo do vetor que as representa. Cada imagem, testemunho, experimento, informação, exploração e hipótese científica sobre a Terra e aquilo que a rodeia é nascido ou criado aqui, sob a proteção dos vetores e mantido com o dinheiro dos contribuintes mundiais. Completamos a observação com as palavras de Robert Simon da NASA. Pegamos os dados e fizemos uma imagem inteira. Depois tiramos as nuvens, colorimos de azul o oceano e onde é mais baixo de verde brilhante. Depois recolocamos as nuvens e onde tem uma ligeira fissura entre as órbitas, as repintamos. É sim Photoshop, mas tem que ser. Depois simulamos a atmosfera e por fim colocamos uma luz brilhante para ter o reflexo do sol sobre o mar. É um mosaico muito realístico. Eu não sou um astronauta, nunca estive no espaço, mas tentei criar a essência da Terra baseado nesta foto. É sim Photoshop, mas tem que ser. Sendo assim, a imagem da Terra que temos à disposição é reconstruída, alterada, composta, uma palavra precisa, falsa. O que é preciso para criar imagens falsas quando se tem a melhor tecnologia em mão? Basta uma tela azul ou um avião que viaja a gravidade zero e o jogo está feito. Aqui está o que vem mostrado a partir da telecâmera que está filmando o ex-presidente Bush em uma visita à NASA. Uma imagem recém-modificada em uma tela cromática. A tela cromática é um instrumento usado para substituir a cor de fundo para qualquer cenário. Com CGI, computação gráfica, se pode ter acesso à Terra do nunca com sua nave que não existe. O truque consiste em deixar bolha de ar flutuar. Aqui está o jogo, aqui está o truque. Eles próprios nos mostram. Ou mesmo se pode fazer um passeio no espaço. Que tal dessa vez pegarmos uma carona com os chineses? E aqui também as bolinhas viajam tranquilamente. Será que eles estão em uma piscina de exercitação? Se pode criar um boneco do nada quando a insolência não tem limite. Ou mostrar a face oculta da lua quando o mau gosto é sem vergonha. Tudo rigorosamente modificado, digitalizado, falso. Por que não mostrar imagens autênticas? Provavelmente porque não existem. Até hoje não é possível ter uma foto autêntica da Terra. Basta ver a relação de grandeza que nos mostram para entender que nem mesmo eles têm uma única matriz. Supostamente esta foto foi tirada por um cientista que estava na Lua, mas basta aumentar a luminosidade para descobrir o truque. Um corte retangular e a imagem está pronta. Qualquer que seja a interpretação que vocês queiram dar ao vetor que está presente no logotipo das agências espaciais, os cientistas que fazem toda essa manipulação se comportam em concordância como charlatões nessa grotesca farsa maçônica, cada um com seu papel. Cristoforetti, entre um shampoo e um rápido banho de gato, se exibe em uma cena de normalização das fumaças químicas. Adam Stelzner, o ator na comédia da aterrissagem a Marte, onde parece existir de tudo: ossos, lenha, ratos, a menos que sejam, como muito provável, imagens tingidas de vermelho. Photoshop falso. Certamente não publicado por engano, mas voluntariamente usado como um teste de estresse para as nossas mentes que, diante de uma falsificação perpetrada de uma autoridade, serão sempre mais predispostas a aceitá-las. Dissonância cognitiva.
E Obama, que quer desenvolver tecnologias para ultrapassar os cinturões radioativos de Van Allen e enviar pela primeira vez um homem na órbita baixa? Mas espere, os Estados Unidos já não realizaram essa missão 50 anos atrás, desembarcando na Lua com um monte de lata velha e folhas de alumínio ligados com fita adesiva? É uma versão assim tão descarada e insolente que ou eles são loucos de criar tudo isso ou nós somos burros de aceitarmos. Ambos. O monopólio das informações bem coordenadas com o mundo da escola, da ciência, da política, é milagrosamente capaz de insinuar contradições tão grandes na percepção da realidade de qualquer um que ousar a vê-la. Diz Eric Kubler, o ser humano é um sistema de informações e, de consequência, pode ser curado através da informação. Isso é o que estamos fazendo agora quando falamos da forma da Terra. E aqui está tudo que não faz sentido no modelo esférico atual. Vamos tentar explicar a uma criança que pergunta: por que as pessoas do Polo Sul não caem para fora da Terra? Porque a força de gravidade o mantém preso à Terra, responde a professora. E deste dia em diante a criança não vai mais querer saber de nada do seu antigo, intuitivo, original e sagrada dúvida. Se tentasse na idade adulta, ele seria invadido de uma quantidade de fórmulas e equações matemáticas que o confundiriam para sempre. A força de gravidade é uma teoria, não uma realidade. Isso já dizia Einstein. Isso, que passa por lei de gravidade, poderia ser explicado com o conceito de densidade e flutuabilidade. Um objeto mais denso que o ar cai. Um menos denso tende a flutuar. Vejamos o que diz Einstein de Nikola Tesla, um dos maiores e nobres gênios de todos os tempos. O que nos diz de ser o homem mais inteligente do mundo? Não sei, você deveria perguntar a Nikola Tesla. Vejamos agora o que diz Tesla sobre a força da gravidade. A relatividade de Einstein é uma maravilhosa vestimenta matemática que fascina e impressiona, tanto que a gente que está cega não consegue ver os erros do fundo. A teoria é como um mendigo vestido com púrpura que as pessoas ignorantes o têm como rei. Seus sustentadores são homens brilhantes, mas são mais metafísicos que cientistas. Escreve o pesquisador Anthony Peck: aquilo que foi etiquetado de forma errada como gravidade é em realidade linhas magnéticas de força. É de fato o universo eletromagnético intuído de Tesla e ocultado com a teoria da gravidade. É o que trabalha secretamente o CERN de Genebra. Ao invés, a nós, nos dizem que a força da atração deveria nos puxar para o núcleo da Terra. Mas quem já viu este núcleo? A profundidade máxima de perfuração realizada pelo homem supera pouco mais de 12 quilômetros, equivale apenas à profundidade da crosta terrestre. Então, do que eles estão falando? O núcleo, pelo que eles mostram, não existe. De certo, em um paradigma subvertido, quando deverá desaparecer a lei da gravidade, os cientistas terão de se adaptar a outras leis. Quem sabe aquela da densidade ou a do eletromagnetismo? E daí, as crianças poderão finalmente ver aqueles homenzinhos cair do Polo Sul. Porque a força da gravidade é somente um instrumento teórico para justificar um impossível arredondamento da superfície terrestre e esconder a verdadeira fisionomia do universo. Querida criança, se te disseram que a Terra é redonda, ok. Mas onde se pode ver? Ninguém sabe. Não olhando o horizonte. Não da janela do avião. Nem de uma sonda amadora lançada em grande altitude. Como se vê, em todos esses casos a Terra é evidentemente plana. Sim, certo.
É possível ver nas imagens modificadas que nos mostram a NASA, mas essas já foram analisadas antes. São tratadas em CGI ou filmadas com lentes deformadoras de olhos de peixe. Aqui está o globo da NASA, que gira com nuvens imóveis. Este é um time-lapse das luzes terrestres com vários efeitos de luzes. Tempestades, aurora boreal, ridículo. Agora, uma Terra filmada com lentes olhos de peixe deformantes GoPro, que permanecem deformadas até a aterrissagem na Terra. Tudo artefato. Onde podemos ver essa curvatura? Não da estação espacial, que não existe. Já vimos que é um set de filmagem. Se pode observar um avião que voa, poderia ser um drone, mas as imagens daí são pura ficção. All of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. É um truque. Estamos dispostos a acreditar somente se durante uma transmissão ao vivo um astronauta pegasse a câmera e nos fizesse ver a partir da escotilha da nave. Repito, pegar a câmera que está filmando ao vivo, não com aqueles enquadramentos tratados em pós-produção, senão permanecemos sempre no campo da computação gráfica. Devemos ver o globo dos satélites? Qual satélites? Aqueles descritos por uma caneta do escritor de fantasias Arthur Clarke, que o inventou em 1945. Sim, porque o satélite é um produto editorial e foi realizado somente 20 anos depois da NASA. Mas até hoje não temos imagens credíveis da construção de um só satélite, muito menos da estação espacial. Com todos os dados em mão, hoje deveriam existir em órbita cerca de 20 mil satélites, mas ninguém nunca registrou a presença de nenhum, ou mesmo uma possível colisão, ou queda, ou passagem enquanto se observa a Lua. Nunca visto, nem da Terra nem do espaço, excluindo as imagens elaboradas com computação gráfica. Buongiorno, questa è l'ultima foto del nostro cosiddetto satellite sull'Italia. Devemos acreditar que objetos similares podem resistir a uma temperatura da termosfera ou da exosfera até 2000 graus, mas o alumínio se funde a 660. Inaceitável. É mais provável que os satélites sejam resultados da fantasia de um escritor e a mentira de um poder sem escrúpulos que tem lidado com as ilusões há décadas. Em um modelo de paradigma subvertido, talvez possamos ver cair essa selva invisível de satélites. Também porque hoje todas as telecomunicações são realizadas por milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica e de antenas de rádio em todos os lugares do nosso território. Verificar a existência de um satélite nos dias de hoje seria muito fácil. Bastaria que girassem o telescópio Hubble, por exemplo, da parte da Terra e nos mostrasse ao vivo o centro de uma cidade americana. Não irão fazer jamais, não podem, porque teriam de colocá-lo em órbita, mas deveriam primeiro criar uma órbita em torno ao globo. Esta, de fato, está em discussão no modelo da Terra plana. Aqui, a Terra não é uma bola que nos contaram. Vejamos então o que é. Melhor, o que poderia ser, uma vez que estamos falando de modelo. Não queremos certamente abandonar o globo terrestre para abraçar a bola de cristal do vidente, mas nos obrigam a franquear a prudência dos detalhes, a coragem da visão. Também porque se cai a ideia do globo, cai também a lei da gravidade do maçom Newton e a evolução do maçom Darwin, que faz com que o homem se sinta um nada em deriva no espaço infinito. O próprio Darwin, indicado no Protocolo dos Sábios de Sião, como uma chave importante para enfraquecer os não-hebreus, programando seus cérebros à falsidade de que tudo é uma coincidência e que somos grãos de poeira sem importância. Agora voltemos para a Terra. Cada objeto que some no horizonte termina embaixo da curvatura terrestre.
Isso é o que a ciência ortodoxa diz da boca do pai a uma criança que vê o mar pela primeira vez. Mas não é verdade. Com um zoom óptico, a figura que tinha sumido no horizonte reaparece à nossa vista. Isso simplesmente porque o desaparecimento não é efeito da curvatura, mas do fato que o nosso olho é limitado ao ponto de fuga de nossa perspectiva, sobre o qual um objeto vem progressivamente cancelado do nosso horizonte visível. Se a curvatura da Terra fosse, como dizem, de 8 polegadas por 1 milhão multiplicado pelo quadrado da distância, poderíamos calcular com essa tabela o tamanho da curvatura para cada distância percorrida. Por exemplo, uma distância de 190 km deveria ter uma curvatura de 2.800 metros. Mas se fosse assim, como podemos ver da cidade de Ventimiglia o Monte Cinto, em Córcega, alto 2.700 metros? O ponto de observação é ao nível do mar e a distância entre essa praça de Ventimiglia e a ponta do Monte Cinto é exatamente 190 quilômetros. Se a Terra fosse curva, nós poderíamos ver somente terras mais altas que 2.800 metros. Ao invés, é possível ver toda a silhueta de Córcega, de cima em baixo, inexplicável para o modelo esférico. E de experiências como esta, a web está cheia. Como é possível esta vista? Antes de acusar os pesquisadores de fazer distração em massa, se deve resolver este problema. As linhas da nossa perspectiva se interceptam no ponto de fuga, formando um triângulo que compreende toda a vista possível para nós. Nós não vemos assim, mas assim. Ao longo do nosso horizonte visual, cada corpo desaparece como faz o Sol. Como fazem esses edifícios que se tornam pequenos e vão diminuindo de acordo com que encontram com o nosso horizonte perspectivo, não certamente porque a Terra é esférica. Se o sumiço dos edifícios fosse por causa da curvatura terrestre, não deveríamos vê-los retos, mas inclinados, assim. Mas assim não é. A curvatura, em realidade, não é observável, não é contemplada no mundo real. Os engenheiros da construção sabem muito bem disso. Tanto é que não a mencionam nunca nos cálculos das grandes obras. Um geômetra e engenheiro com mais de 30 anos de experiência publicou na revista Birmingham Weekly: todas as nossas locomotivas são projetadas para funcionarem em cima daquilo que podemos considerar plano. Qualquer coisa que se aproxime de 8 polegadas por milhão e que aumente o quadrado da distância, nenhuma locomotiva jamais criada poderia funcionar. Ainda o engenheiro Winkler foi citado a propósito da curvatura na revista Earth Review, no qual afirmou: como engenheiro com longa experiência, me rendo conta que essa absurda tolerância existe somente nos livros escolásticos. Nenhum engenheiro jamais sonharia em calcular nada desse gênero. Já projetei milhares de ferrovias e canais e este fator não é levado nunca em consideração. Um pequeno canal navegável, digamos de 30 milhas, deveria, segundo a curvatura, ter uma tolerância de 600 pés, por favor. Não digam por aí que nós engenheiros somos assim tão estúpidos. Nada de similar vem calculado. Não nos preocupamos de calcular 600 pés de tolerância, tanto quanto pensamos de arredondar um quadrado. Queremos então constranger um engenheiro a curvar a superfície de um canal? E como poderiam? Vocês são capazes de imaginar qualquer bacia de água com a sua superfície curva? A água não tem uma superfície curva, grita o menino. Não se comporta assim, mas assim. Então, em correspondência com os oceanos, deverá existir imensas varreduras de água no mesmo nível. Ao menos ali a Terra deve ser plana. Mesmo assim, nos propõe o modelo contrário, o oceano curvo. Simplesmente improvável. A física natural da água é aquela de juntar e manter o próprio nível.
Tanto é que a água, através da bolha, vem usada para nivelar construções. Mesmo porque a água, diferente da ciência, não pode mentir. Nos dizem que a curvatura dos mares são devido à gravidade. E toda essa força de gravidade que mantém os oceanos tempestuosos grudados não pode impedir uma pequena borboleta de fazer seu suave voo? Pura fantasia. O voo de um avião nos diz ainda mais. Vamos dar uma olhada. Segundo a lógica, o avião, para voar em uma altitude em respeito à superfície curva, deveria direcionar de vez em quando seu bico para baixo. Mas não acontece. Por quê? Pergunta agora nosso famoso menino que pegou um pouco de coragem. Porque a força da gravidade, sempre ela, tem o avião em uma linha curva paralela ao solo, como se a aeronave fosse uma esfera ligada à Terra com uma corda. Responde a ciência ortodoxa. Então, se para estar na curvatura para baixo não é necessária nenhuma compensação, para não estar em nenhuma curva e permanecer linearmente, o piloto deveria corrigir a rota do avião para o alto? Pode parecer científico para a ciência, mas é ilógico. E se bastasse um voo linear para se perder no espaço, para que serviria um míssil? Ciência e tecnologia são assim tão incongruentes? Não, não é assim. Como mostra essa fumaça química que persiste por quilômetros, os aviões voam linearmente e sem nenhum perigo de escorregar para o universo. Agora vamos pegar uma rota aérea, neste caso em particular, ocorrida em 2015. Um voo de Bali a Los Angeles deveria recorrer a uma aterrissagem de emergência no Alasca. Mas em qual modelo seria considerada de emergência essa trajetória a respeito àquela? No modelo esférico, as duas rotas parecem muito similares. No modelo da Terra plana, tudo parece mais coerente. É nesta superfície que voam os aviões. Somente assim podemos entender o porquê dessa rota. Esta, na realidade, é esta. Esta é esta. E esta ainda é esta. E tudo isso por um simples princípio de economia. Não existe empresa aérea que não prefira adotar um critério da rota mais curta e econômica. Esta loucura existe somente em um modelo virtual que nos enfia um goela abaixo com serviços de bordo enquanto comemos nossos amendoins. As rotas aéreas são todas calculadas em um mapa similar, porque se realizam sobre uma terra plana. Tanto é verdade que nunca nenhum voo circunnavegou a Terra de norte ao sul. A única rota impossível em uma terra que não seja uma bola. Um modo elegante de explicar a curvatura terrestre é fornecido por Eratóstenes de Cirene, matemático e filósofo que viveu no século III a.C. Agora, nosso menino, que já está virando um rapazinho, insolente e sem muita reverência, se pergunta como é possível que até hoje temos que exumar Eratóstenes para provar um fato assim tão grande como a forma do nosso mundo? Simples, porque estes coveiros têm em mãos apenas um punhado de cinzas. O experimento de Eratóstenes consiste em medir o raio da Terra esférica, que tem somente 5% de diferença do que se considera válido atualmente. Ele observa simplesmente a diferença de sombras projetadas pelo Sol ao meio-dia do holístico de verão nas cidades de Siene e Alexandria do Egito, distante entre elas 5.000 estádios e imaginadas no mesmo meridiano. Enquanto em Siene o Sol não projeta sombra ao meio-dia, em Alexandria a sombra da Gnomo faz 7,2 graus com a vertical, isto é, 1/50 de ângulo giro. Da qual temos a dedução: a circunferência da Terra deve ser de 50 vezes a distância entre as duas cidades, isso é 25.000 estádios, ou mais ou menos 39.000 quilômetros, aproximadamente os 40.000 quilômetros de circunferências aceitos hoje.
Na encenação do filme do pouso na Lua, as sombras dos corpos projetados pelo Sol em uma superfície lunar são divergentes entre si, mesmo estando a poucos metros de distância no plano, então sem necessidade de presumir qualquer curvatura significativa. Mas, se o Sol estava distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Lua, sombras de objetos assim tão próximos entre si deveriam ser paralelas. Essas são justificadas por uma iluminação muito próxima. Sabemos que a NASA simulou o pouso na Lua, mas tudo o que podemos observar é como em uma superfície plana a inclinação das sombras possa variar pelo motivo da proximidade da fonte luminosa. Isto é o que Eratóstenes resolve pressupondo uma curvatura da Terra ao invés de atribuir ao Sol uma distância muito inferior. O modelo da Terra plana realmente descreve um Sol muito mais perto da Terra, como a visão destes raios nos sugere. E se essa é falsificada, como alguns afirmam, da refração atmosférica, significa que também Eratóstenes fez seus cálculos induzidos de um erro do fenômeno da refração. Mas não é assim. A Wikipédia, em seguida, fala de divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devida à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes que vem de um Sol muito menor e mais próximo do que aquele que nos contam. Sendo assim configurado, o Sol cria sombras divergentes, como essas medidas por Eratóstenes sobre uma distância de 5.000 estádios, mas de uma Terra plana. Agora vamos nos ocuparmos do movimento da Terra examinando a maior prova de todas, o giroscópio, um instrumento físico que consiste em manter seu eixo de rotação fixo, qualquer que seja o movimento em torno a si. Isto acontece pelo efeito da lei de conservação do momento angular e se realiza através da ligação exclusivamente mecânica do eixo de um rotor com sua suspensão cardânica. O giroscópio foi utilizado pela primeira vez por Léon Foucault em 1852 para demonstrar o movimento da Terra. Os livros científicos da época relatam o sucesso dessa demonstração. Vejamos. Ligado o giroscópio manual ou elétrico, mantém o eixo de rotação fixo, qualquer que sejam os movimentos do sistema em torno. Aqui temos reproduzido o mecanismo. Aqui e ainda aqui. São feitos inúmeros experimentos. Enquanto o sistema em torno se move, o eixo interno se mantém fixo. Então, o giroscópio pode mostrar o movimento de rotação terrestre. Se a Terra gira 360 graus em 24 horas, o instrumento deverá evidenciar sua linha imóvel sobre uma superfície que se desloca 360 graus, nos dando a prova final, mecânica e inegável de que a Terra está girando. Vejamos. Nada. Imóvel. Parece mesmo que a Terra esteja parada. No entanto, a superfície deveria ter se movido em todas essas horas. Todos os experimentos depois de Foucault têm falhado, mesmo hoje, com giroscópicos menos rudimentares daquele de sua época. Ok, o giroscópio é como a água, não mente. Agora entendemos o quanto a ciência oficial possa modificar as cartas para evitar a perda.
Temos ainda o efeito Coriolis. Os divulgadores científicos não veem a hora de se afirmarem sob fórmulas que demonstrariam como essa força aparente pode fazer girar os redemoinhos dos drenos dos banheiros em sentido horário se você usa o bidê no hemisfério norte e sentido horário se você usa no hemisfério sul. Basta, te peço. Para saber mais sobre os drenos dos bidês, consulte o Wikipédia. Eles inventam forças imaginárias e as aplicam como querem. Fazem valer o efeito Coriolis para um tiro de bala disparado no ar que supostamente se deixa agir dessas forças antes de bater no chão, mas não para um avião que deveria também sentir o movimento da Terra e aterrissar assim, porque as loucuras podem ser colocadas em circulação até que se choquem com a parede da realidade. Vamos desmascará-los. Os redemoinhos e os drenos dos banheiros giram ambos os sentidos em todos os lugares, e os aviões podem aterrissar tranquilamente sobre a Terra parada. Se a Terra girasse com sua atmosfera constantemente para o leste a 1000 milhas por hora, nenhum avião doméstico que viajasse a 500 milhas por hora conseguiria chegar à sua destinação no Oriente antes que seu destino o alcançasse por trás. De fato, se refletirmos, a rotação da Terra é invisível. Infelizmente, nós não acreditamos naquilo que vê em nossos olhos porque nos ensinaram um sistema maquiado, o qual nos faz acreditar naquilo que nunca foi confirmado da observação ou dos experimentos. Lembrem-se, nenhum experimento jamais demonstrou que a Terra se move. Nosso rapazinho tornou-se irreverente, não suporta mais os enganos das teorias para justificar um mundo que não vê, que não existe, nem mesmo de aparência. Como podemos ilustrar o paradigma com o qual um dia talvez ele tenha que lidar? Se chama Terra plana. Um modelo já descrito pela antiga Babilônia, egípcios, maias, incas, navarros, noruegueses, hindu, pelo budismo, ao Corão e à Bíblia. E a Terra, assim como podemos vê-la, acreditando em nossos olhos, plana e parada, com um polo magnético ao norte que aponta sempre para a estrela polar, um equador entre a linha mediana e um imenso círculo de gelo chamado Antártida, da qual se pensa que possam existir outras terras ou onde se inicia a cúpula do firmamento, o nosso universo. Esta é a volta que fazem as luzes siderais de forma concêntrica em torno à estrela polar. Junto com esta cúpula, Sol e Lua, ambos com um diâmetro hipoteticamente cerca de 50 km, descrevem um modo circular em qual se alternam os dias e as estações, mais quentes ao norte com o estreitamento dos movimentos para o polo, ou ao sul, alargando-se o modo para o externo. Se o Sol gira em cima e em torno à Terra cada 24 horas, movendo-se regularmente de trópico a trópico a cada 6 meses, permite que as regiões centrais e setentrionais recebam anualmente muito mais calor e luz solar que as regiões meridionais ao longo da circunferência. Do momento em que o Sol se move mais rapidamente em cima das regiões meridionais, nas mesmas 24 horas que se deve passar sobre a região setentrional menor, sua passagem será em proporção necessariamente mais lenta. Isso explica perfeitamente as diferenças das temperaturas entre Ártico, menos 30 graus de média, e Antártico, menos 60 graus de média, as diferenças de estações e de duração da luz do dia. A explicação das estações assim formuladas parecem muito mais convincentes do que aquela do modelo esférico. Neste, de fato, as diferenças de estações são causadas da inclinação dos eixos terrestres em respeito aos raios de Sol. Teoria que traz o resultado paradoxo que no hemisfério boreal, o nosso, é mais frio quando a Terra está no ponto mais perto do Sol e mais quente quando a Terra se encontra no ponto mais distante. Como
Como pode uma pequena diferença de inclinação influenciar tanto assim, quando uma diferença de 5 milhões de quilômetros de distância influencia tão pouco? O rapazinho, já bastante crescido, recorda que nunca foi capaz de entender perfeitamente esta incompreensão. Até que Obama falou da Terra plana. O modo concebido no modelo plano resolve também as incongruências insustentáveis sobre a Lua. A versão mais aceitada nos conta que a Lua gira em torno da Terra com uma órbita de 28 dias. O modelo esférico apresenta, porém, vários problemas de ordem. Primeiro, nos indica uma Lua muito menor que o Sol, enquanto nossa percepção da realidade mostra dois corpos sólidos e de tamanhos parecidos. Segundo, para justificar o fato que vemos sempre uma fase da Lua, o modelo força um improvável movimento sincronizado com a Terra, graças aos períodos de rotação e revolução lunar idênticos. Mas, se fosse assim, não se pode entender como foram provocadas as crateras na fase visível da Lua, uma vez que está sempre virada para nós. Terceiro, neste modelo concebido seria impossível ver a Lua cheia de dia. Mas é aquilo que vemos na realidade. Quarto, alguns eclipses lunares são incompatíveis com a teoria. Assim explica o eclipse um modelo esférico. A Lua entra no cone da sombra da Terra, que interrompe a iluminação da parte do Sol. Vejamos. O nascer do Sol nos Estados Unidos, a sombra da Lua deve ser para baixo necessariamente. Mas, na realidade, não é assim. Estamos no Novo México, durante o eclipse de 10 de dezembro de 2011. Com o nascer do Sol, a luz do dia aumenta, mas o cone de sombra da Lua está no alto. Ao invés, deveria estar no baixo. Este mesmo fenômeno foi observado com incredulidade em Illinois às 6h30 da manhã. I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Também neste caso temos que escolher: ou acreditamos na ciência e fazemos de conta que a realidade não existe, ou observamos a realidade e damos o chute definitivo ao modelo esférico. No paradigma da Terra plana, a Lua, que seja uma esfera, um disco ou quem sabe qualquer outra coisa, tem uma órbita um pouco mais lenta daquela do Sol, 25 horas. Este é o modelo que nos parece mais plausível. O modelo indicado explica também o eclipse solar, fenômeno que os antigos sabiam calcular perfeitamente sobre a base desta planta, a Terra plana. Agora vamos passar para o Sol. Como o nascer do Sol é o seu lento aproximar-se vindo do leste, o pôr do Sol nada mais é que seu desaparecimento no horizonte visível dos nossos olhos. Nenhuma curva o coloca abaixo do horizonte. O Sol simplesmente some do ponto de vista da nossa perspectiva. Ainda uma vez que a observação da realidade nos dá a percepção exata das coisas. Parece de fato evidente que seja o Sol a se aproximar ou se afastar de nós, girando em uma Terra plana que é o centro do universo a nós visível. Uma das principais chaves para o arranque da crise do paradigma esférico é de fato colocar luz nas contradições junto ao modelo universo dominante. Se a Terra estivesse a girar, se encontraria com estações contrárias nas duas posições opostas ao Sol A e B. Passando então de um ponto ao outro, devemos observar a inversão dos dias com as noites. Meia-noite de junho deveria se tornar meio-dia em dezembro. Isso não acontece porque dizem que a cada 24 horas
a Terra gira 1 grau a mais em sua rotação, não 360 graus, mas 361 graus. Esta compensação manteria os dias e as noites nas duas posições da Terra indicada. Então, a inclinação do globo permaneceria invariada 23,5 graus em junho, como em dezembro. Considerando que o Polo Norte aponta sempre para a estrela polar, como pode acontecer isso no mesmo momento A e B, que estão distantes entre eles 186 milhões de milhas e com uma inclinação do eixo invariado? De fato, a realidade não é compatível com a teoria, como ao invés em um modelo parado, que descreve uma superfície plana, sobre o qual gira o firmamento de estrelas sempre em torno à estrela polar. O que inventaram os teóricos ortodoxos para justificar a esfera? A estrela polar é distante 2,55 quadrilhões de milhas, assim é que não se pode calcular a paralaxe esferal da Terra entre junho e dezembro. Então, nós podemos ver uma estrela assim imensamente longe a olho nu? Certo, rebatem eles, porque é 46 vezes maior que o Sol. É assim que usam tamanhos e números desdobrando-se a resolver cada teoria falida que inventam. Essa é a lição que nosso menino, agora já velho, pode ainda aprender com as palavras de Nikola Tesla. Os cientistas de hoje substituíram a experiência pela matemática, vão de uma equação a outra e ao fim constroem uma estrutura que não há nenhuma conexão com a realidade. Aqui está o que vemos com o telescópio. Este somente podemos observar. Aqui, por exemplo, Vênus, Ciro, Arturo, Vega, Betelgeuse. Os astros são visíveis assim e provavelmente respondem à lei da densidade diverso daquele que reina no plano tridimensional da Terra. Vivemos em um sistema no qual somos o centro enquanto estrelas rodam em torno, ou somos a periferia que se move em um sistema solar na infinidade do universo? Segundo o modelo esférico, devemos nos contentar de sermos uma pedra insignificante que vaga com um movimento de 1.040 milhas por hora em torno a si, a 66 mil milhas por hora em torno ao Sol, enquanto o sistema solar se move na Via Láctea a 490 mil milhas por hora e a galáxia inteira se joga no universo em outros milhões de milhas. Tudo isso sem que possamos perceber nada. Percebemos a corrente de ar, de água, a densidade dos corpos, o eletromagnetismo que causa terremotos, mas a velocidade com a qual se move o nosso planeta, não. Não existe nenhum efeito captado dos nossos sentidos. Mas isso é possível? O modelo proposto de uma Terra em caminho não combate com aquilo que vemos no céu. Aqui, a estrela polar está sempre no centro da rotação de todas as outras estrelas e durante milhares de anos as constelações permaneceram fixas no mesmo ponto, sem mudar de nenhum modo a posição de suas trajetórias. Se a Terra fosse uma bola orbitante em torno a um Sol que se movesse em uma galáxia surgida do Big Bang, como afirma a NASA, seria impossível que as constelações permanecessem imóveis. Baseando neste modelo, deveríamos, de fato, ter um céu noturno completamente diverso a cada simples noite, e as estrelas visíveis não seriam nunca mais as mesmas estrelas por 2 vezes seguidas. Somente se fosse assim, poderíamos render a este modelo a razão. Mas a ciência ortodoxa dispõe do paradigma dominante que foi criado em 2 milênios e o desfrutará o máximo possível, exibindo leis feitas de equações que terão em único escopo de render inacessível a observação do universo e a crítica do modelo imposto.
É por isso que depois da exploração do almirante Byrd, que com suas viagens revelou um local desconhecido da cadeia do gelo antártico, surgiu um tratado internacional que fechou este local para qualquer acesso. Não parece estranho que a família Rockefeller financiou e promoveu, seja a expedição tanto para ver uma montanha antártica dedicada ao seu nome, seja um tratado de não desfrutamento contra os seus próprios interesses petrolíferos. Quem sabe em homenagem a qualquer interesse mais vasto? O Tratado Antártico foi firmado em Washington em 1959, 2 anos depois do último sobrevoo e da morte do almirante. Hoje, com apoio de 48 nações, o tratado veta a atividade militar no continente de gelo, mas as pessoas e maquinários militares podem ser usados para procura científica ou qualquer outro escopo pacífico. Pois é graças a isto, uma vigilância militar constante envolve todo o cinto antártico em segredo que o supergoverno mundial impôs à humanidade, também por meio de violência, no caso de pilotos civis e capitães de navios que quiserem se aventurar. Antes de chamar de desinformado a quem quer que seja, venham de encontro às respostas que nos escondem os mistificadores da Lua feita em casa. Se o paradigma dominante fosse hoje o da Terra plana, pense quanto facilmente vocês cairiam na gozação a querer convencer que a Terra seria uma bola que roda, trazendo consigo nuvens e oceanos, sem que ninguém perceba. Queridos inquisitores, sejam sábios e percorram a estrada do conhecimento, não aquela da ignorância. A exploração da Antártida, estando no modelo da Terra plana, poderia revelar as ramificações da verdade e os confins da Terra, o limite de onde se encontra o firmamento, ou a existência de novas terras descritas, por exemplo, de um antigo mapa budista. Se fosse assim, se poderia especular a presença de terras próximas à nossa em uma superfície plana separadas por gelo ou em um plano abaixo. Este poderia ser um pavimento do universo. Hoje seria possível uma viagem para o conhecimento onde ninguém nunca foi, mas aquilo que permite a tecnologia, o poder veta, isso é claro. O cinto de gelo abaixo os 60 graus paralelos foi considerado inacessível. As elites do poder fazem uma zona internacionalmente fora dos limites, aberta somente com visitas guiadas, limitadas e caríssimas, com somente 3 pontos de acesso totalmente controlados. De fato, sabemos que os guardas estão nas fronteiras. Isso nos autoriza a pensar que a esfera da qual nos impõe acreditar seja a forma mais adequada para esconder as margens da Terra e aprisionar assim cada mente questionadora. A Antártida é aquilo que o mito nos ensinou a ver nas colunas de Hércules, o limite intransitável, a fortaleza da consciência, a porta de acesso à verdade e uma nova e antiga verdade que estão retardando, freando, querendo impedir. E se alguém se assim atrever a defini-la, eles tentarão poluí-la de novo, saturando as massas com mentiras. Se Obama tivesse no coração a consciência da humanidade, o seu bem, o conhecimento do saber e do sentir comum, ou se somente tivesse a Terra plana como um absurdo para desmascarar, concederia uma missão à Antártida autofinanciada para uma comissão de livres exploradores de cada pensamento. O que fazem ao contrário é criar divisão, democráticos contra republicanos, terraplanistas contra heliocêntricos, nós contra eles. Isso é tudo que serve para poder dominar. Tem a necessidade de nos deixar nas sombras, de nos fazermos acreditar que somos um pontinho insignificante no universo. Para isso que serve o sistema heliocêntrico. Os dominantes, movendo as alavancas do verdadeiro poder, preparam ilusões de que um dia desembarcaremos em Marte, ou quem sabe um deles pousará aqui. E assim nos induzem. Podemos destruir tranquilamente a Terra porque um dia não nos servirá mais. Quem conhece a verdade? Os mesmos que impedem os outros de realizá-la? Talvez. Os jesuítas sempre adoraram o Sol e o vestiram de Cristo, apoiado e gestido como a leva financeira do sionismo mundial e, através das lojas da maçonaria, determinam aquilo que se deve esconder e o que somente a simbologia pode revelar.
Neste engano milenar do qual o homem é vítima, nos escondem a coisa fundamental, o porquê nascemos. Eis aqui o porquê nos ocupamos da Terra plana. Descodificar o modelo Terra responde a essa dúvida existencial de cada homem. Em uma síntese extrema, se a Terra é plana, quer dizer que nos enganaram deliberadamente. Se apropriaram do senso da nossa vida, camuflando com imagens sagradas ou profanas que nos dão nas saídas da igreja ou dos shoppings. Removendo a Terra do centro do universo imóvel, esses maçons nos levaram fisicamente e metafisicamente de um lugar de suprema importância a um lugar de completa indiferença a tudo. As suas corporações nos vendem ídolos para adorarmos, que tomam posse lentamente do mundo enquanto nós silenciosamente acreditamos em sua ciência, votando em seus políticos, comprando seus produtos, escutando as suas músicas. Vemos os seus filmes, sacrificando nossa alma sobre seus altares de materialismo. Não falarei do Criador ou em quem acreditar. Antes que venha a acreditar em qualquer coisa que seja, é necessário acreditar em si próprio, retirar a procuração em branco, não confiar em quem impõe a sua credibilidade. Eles afastaram o homem do seu centro para poder estar no trono principal, impondo a imutabilidade para a lei do mais forte. Como todos os enganos, é em vão perguntar quem seriam os cúmplices. Astronautas, pilotos de avião, políticos, cientistas. Certo, o paradigma vencedor é indiscutível se deseja manter o próprio trabalho e a própria reputação social. A estrada percorrível é aquela da consciência e procura pessoal, que devagar se transforma em consciência e procura coletiva. Estaremos abaixo da satirização dos grupos que acreditam no sistema, mas quem tem consciência tem também ombros largos para carregar este peso. Entanto, nós temos rumores que o Vargo Celeste seja impenetrável. Se tem que inventar todo este cinema é porque não pode acessá-lo. Tanto é verdade que os Estados Unidos e a União Soviética o tentaram violar com sucessivas operações. Explosões atômicas realizadas na atmosfera logo depois das últimas descobertas no Antártico. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing. A elite poderia, então, ter descoberto o firmamento e estaria procurando uma forma de ultrapassá-lo. Mas pode o homem querer destruir a própria casa que o abriga? Podemos deixá-los agir assim impunemente? A ciência, escrava dessa intenção, quer se fazer acreditar que está protegendo e não ocultando a Antártica para os escopos do domínio? Vocês podem ser persuadidos assim tão facilmente? Que outra coisa poderia ser essas incursões destrutivas, senão as tentativas de romper a cúpula e ultrapassar os limites impostos para a vida na Terra? Parece estranho falar de cúpula também para mim, mas se até Hillary Clinton o faz, por que nós também não podemos? Por que não devemos nunca dar voz à sabedoria que tinham os antigos ou a essa impressionante e nítida foto tirada na última missão na Antártica? But we are all standing under a glass ceiling right now. O que é essa barreira impossível de superar? Um material super translucente, campos de força, assim chamadas faixas de Van Allen, afirmam eles. Alguma coisa, seguramente, que nem mesmo um foguete arrisca ultrapassar. 3, 2, 1.
NASA sabe e seus foguetes de fato fazem prudentemente uma trajetória à parábola descendente, como faziam os Shuttle. A propósito, vocês se recordam do incidente do Space Shuttle Challenger em 1986? Então, parece que 6 das 7 vítimas participantes, assim por dizer a missão, estão ainda vivos. Não parece para vocês também? Que seja a enésima farsa made in Estados Unidos? Talvez não saberemos nunca. Este documentário não acabará com a revelação de uma verdade em mãos, a verdade que hoje escondem, nos é comum também se pensarmos diversamente. Talvez é a nossa grandeza, a importância daquilo que assim cautelosamente a natureza, Mãe Divina, confiou dentro de um firmamento assim infalível, que parece existir como única e grande consciência, uma inteligência que o código divino de Fibonacci parece descrever. Que seja o modelo mais adapto a retratá-lo, esférico ou plano. Tudo aquilo que existe tem a ver com cada um de nós, tem a ver com o menino que no berço já sabia de tudo e que depois de surpresas e surpresas se esqueceu, adormentado com o cansaço da experiência. Então hoje querem nos fazer acreditar que a Lua foi conquistada, que o núcleo da Terra nos atrai, que luzes tão pequenas são sóis gigantes a distâncias impronunciáveis, mas eles mesmos nos dizem que quem não é formado não pode contradizer, deve aceitar o arsenal atômico que acaba com o futuro da vida, a eliminação da inteira espécie terrestre a um ritmo da segunda grande extinção. Aceitar que o petróleo venha definido como fósseis, assim para vendê-lo por raro, mas indispensável. Que o veneno químico dos aviões passe por vapores, nos matando assim, sem nem ao menos um culpado. Aceitar que a elite domine a realidade e induza em todos nós a percepção da realidade que se faz cômoda. Para nos convencer que a guerra é boa, a competição é boa, o domínio é bom, que a depauperização é boa, a crise é boa, que também as taxas são boas, o mal necessário, se quiserem chamá-lo. Isso é o que estão te fazendo aceitar. O modelo pode se subverter. E a Terra, assim como a vemos, é única, sozinha, inequivocavelmente o tamanho do nosso existir.